Então eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar o meu vídeo, aquele vídeo que eu pedi. Pode botar e pode botar o som, por favor. Esse sou eu. Amém. Pode botar a foto também agora. Essa foto aqui sou eu, esse rapaz aqui, muito bem relacionado, muito bem apessoado. Aquela ali é a minha mãe, que acontecia de ser a minha líder também de nova geração. Essa foto é de 2006. Quantos de vocês estavam nascidos em 2006? Levanta a mão. 2006. Nenhum de vocês estava nascido em 2006. E o vídeo é de 2007. Para dizer para vocês, em 2006 eu tinha 12 anos de idade. Essa foto aqui eu tenho 12 anos de idade. Participava de ativamente todas as programações que aconteciam na igreja. E o vídeo que eu passei é de 2007. Nós queremos enfatizar, nós queremos louvar a Deus pelas iniciativas com a nova geração. Nós queremos louvar a Deus pelos pequenos começos de fé. Nós queremos louvar a Deus pelos testemunhos das crianças e dos adolescentes. Os pequenos começos de fé. As respostas que Deus dá em um cenário de fé. Então, eu quero começar na série da visão. Eu vou ser muito breve. Eu quero dar uma palavra de Deus para esse novo ciclo. A nossa igreja está completando 5 anos e nós queremos agora transicionar para um investimento massivo na nova geração. Deus nos deu recentemente liderança, que era algo que nós estávamos orando há algum tempo, e Deus também deu uma visão para a nova geração. Hoje nós iremos falar sobre pequenos começos, pequenos testemunhos, pequenas manifestações do que Deus pode fazer e de quem é Deus. Eu sou resultado de um trabalho com a nova geração. Eu me tornei pastor, me tornei advogado, me tornei um marido. No futuro, se Deus quiser, me tornarei um pai, como um resultado de um trabalho de discipulado, formação espiritual com a nova geração. Tive um encontro com Deus, e depois outro encontro com Deus, e depois outro encontro com Deus. A cada oportunidade eu tinha um encontro com Deus. Não desprezem os pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. E eu começo com a seguinte frase: o milagre do amanhã esconde-se nas sementes de fé e nas pequenas nuvens do hoje. O milagre do amanhã esconde-se nas sementes de fé e nas pequenas nuvens do hoje. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 41 até o verso 45. E eu quero ler com você esse trecho e falar sobre a resposta de fé no cenário de pequenas sementes. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a 4ª mensagem da série da visão, focada para a nova geração e para os pequenos começos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 até o verso 45. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe então foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse a seu servo: vai e olhe em direção ao mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa a Acabe e diga a ele: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, versículo 45, o céu se enegreceu com nuvens, ficou negro de nuvens, e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu em sua carruagem
a toda velocidade para Jezreel. Queridos, em 1949, a Escócia estava morta espiritualmente. Os jovens viviam afundados na bebida, na depressão espiritual e também na depravação moral. Mas um evento muito especial aconteceu, que foi o avivamento nas Ilhas Hébridas, onde duas senhoras cegas, irmãs Peggy e Christine Smith, oraram prostradas diante de Deus. E elas clamaram pelos jovens, elas clamaram pela nova geração, especialmente que estava afundada em uma depressão espiritual e num estilo de vida dissoluto, um estilo de vida horrível, devasso. E ela orou por por esses jovens, por essa nova geração. Então aquelas irmãs chamaram um pregador chamado Duncan Campbell, melhor dizendo. E ele era um avivalista e pregou para aqueles jovens. Só que aquelas irmãs estavam orando há muito tempo pela nova geração, e o Espírito Santo então, em resposta à oração daquelas irmãs, desceu, e os jovens e a nova geração que estava perdida, que bebiam nos bares e entregavam as suas paixões, começaram a chorar de arrependimento e correram para a igreja de madrugada. O Espírito Santo se movendo no meio da nova geração, sem que ninguém precisasse convidar. O que Deus fez com vocês nesta edição do King's Kids foi isso. Deus se moveu, o Espírito Santo se moveu no meio de vocês para fazer algo grande através de vocês, e a vida de vocês ser um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Talvez alguns de vocês estivessem num caminho errado, num caminho de pecado, num caminho que não agradasse a Deus, e Deus então move o Espírito Santo, melhor dizendo, se move, e vocês são chamados. Qual é o contexto dessa passagem que nós lemos? 1 Reis capítulo 18 é o momento em que Elias anuncia a chegada da chuva, como uma resposta de oração, após uma nação sofrer uma severa seca de 3 anos e meio. O céu então responde ao clamor de Elias, e nós temos clamado pela nova geração. Deus levanta homens e mulheres de Deus para o dia do hoje, e não somente para o dia do amanhã. O compromisso que vocês fazem com Deus hoje é determinante, assim como eu fiz um compromisso com Deus naquelas experiências que eu tinha, e vocês vão para um espaço verde muito bonito, e aquele vídeo que eu mostrei era também no Hotel Fazenda, chamado Hotel Fazenda Maracanã, e eu ia para lá com 13 anos de idade. Eu tinha meus amigos, eu tinha minhas amigas, eu tinha o meu conselheiro de quarto, e eles me conduziam a Cristo, e ao mesmo tempo eles oravam por mim. Hoje, na minha vez, eu, como fruto espiritual desse investimento que fizeram na minha vida, oro por vocês, e eu peço: Deus, fortalece os passos desses jovens, move o teu espírito para que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus. Eu sou um resultado espiritual disso. Inclusive a tia Carmen, eu lembro, em 2004, nenhum de vocês estava vivo de novo, em 2004 nós fomos para um outro acampamento em Morros, e lá o Espírito Santo falou comigo também. E todas essas oportunidades o Espírito Santo me falava e me chamava para algo grande que eu não sabia o que era, mas ele estava me preparando. Queridos, não desprezem os pequenos começos, não desprezem as pequenas nuvens, não desprezem aquilo que aos olhos dos homens não tem nenhum sentido. E hoje nós iremos falar 2 pontos rapidamente, um problema e uma solução. Em primeiro lugar, a visão dos homens e a desistência certa. E em segundo lugar, uma pequena nuvem e as sementes de fé. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é a visão dos homens e a desistência. Esse é o nosso problema. Quando você olha a visão de Deus de um ponto de vista humano, a visão de Deus é muito grande e não vai se concretizar. Talvez alguns de vocês venham de contextos de família difícil. Talvez a família de vocês não seja a família que você sonhou. Talvez a família de vocês não seja a família que você pediu a Deus. Talvez a sua família tenha problema, talvez a sua família tenha menos problema. Mas eu quero dizer para você, se você olhar para a sua família, se você olhar para a sua situação do ponto de vista humano, o que você pode fazer é muito pouco, mas nada é impossível para Deus. Vamos ler os versos de 41 a 43. Em seguida Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. E depois disse ao seu servo: vá e olhe em direção ao mar. O servo de Elias foi em direção ao mar 6 vezes e disse: não tem nada lá. Queridos irmãos,
O fogo de Deus havia acabado de cair no Monte Carmelo. O altar foi restaurado com 12 pedras. E agora, com o pecado tratado, com os inimigos de Deus destruídos, Elias vira-se para o rei e diz que está vindo chuva, mesmo antes de haver qualquer sinal visível no horizonte. A terra de Israel estava rachada diante de tamanha seca. E diante de uma situação dessa, duas atitudes surgem. A primeira é a atitude de Acabe. Acabe foi comer, Acabe foi curtir, Acabe foi se divertir. Ele vê a tragédia, cruza os braços e vai se divertir. A segunda atitude é a atitude de Elias. Elias vê a tragédia e ele não vai se divertir, ele não vai para um banquete, mas ele vai clamar a Deus. Eu vejo uma geração, amigos de vocês, que estão numa situação de tragédia. Talvez alguns de vocês estavam também em situação de tragédia. Pais irresponsáveis, líderes, pastores, devem olhar para uma situação como a de muitos de vocês antes do King's Kids ou dos amigos de vocês e devem clamar a Deus diante de uma situação difícil. E devem clamar a Deus para que Ele intervenha, para que Ele faça um milagre. Foi isso que Elias fez. Ele olha a tragédia, ele olha a seca, ele organiza a adoração, coloca as 12 pedras e ele vai orar. E ele vai pedir a Deus. Antes de clamar pela chuva no futuro, Elias então conserta as 12 pedras do altar. Queridos, nós temos uma visão para a nova geração e para a igreja. Nós devemos consertar aquilo que precisa ser consertado, aquilo que está errado, antes de perseguirmos essa visão. Elias honra o passado de Israel como uma nação que adora a Deus e que é o povo de Deus. E nós também devemos honrar a nossa história nessa cidade. Eu peço que o pessoal da mídia pegue aquela foto da primeira pregação do pastor Naú e coloque essa foto aqui para que a gente possa ver. A primeira mensagem da série da visão, nós falamos a respeito disso. Não sei se ainda está aí, eu acho que está. E eu não lembro de ter combinado isso com vocês, mas eu sei que vocês vão dar um jeito aí. A primeira mensagem. Mas nós temos também um legado espiritual para levar à frente. Teve homens e mulheres de Deus que oraram por nós e se dedicaram às nossas vidas. Vocês são cristãos, vocês seguem a Jesus porque alguém investiu na vida de vocês. E nós devemos também investir na vida de outras pessoas. Elias, antes de contemplar a chuva, ele conserta a adoração da nação. E nós devemos também honrar essa história e esse legado. Pastor Naú, há 20 anos atrás, que foi o mentor espiritual do nosso trabalho aqui, ele deixou o altar de adoração para que fosse levado para as próximas gerações. E essa herança que nós recebemos não é um prêmio para gastar, é uma herança com responsabilidade. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. O Senhor jamais libera chuva sobre vidas acomodadas que quebram o altar. Por isso, crianças, jovens e adolescentes, sejam santos. Sejam santos, porque Deus não derrama sua chuva de refrigério sobre vidas quebradas e altares de adoração quebrados. Então, você que é adolescente, diga para a pessoa que está do seu lado, diga para o seu colega do lado, seja santo. Senão Deus não vai derramar. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas eu sou muito falho, eu sou muito limitado e necessitado. A Bíblia diz que Elias, Tiago capítulo 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas dores que nós, mas o poder dele era o poder de Deus, mediante a entrega total dele a Deus. Esse é o primeiro ponto. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quem busca o banquete, então, Acabe foi comer, ele viu a tragédia do povo, o povo estava na seca há 3 anos, e Acabe foi comer. Acabe não se importou com aquelas vidas. Vocês têm que se importar com os amigos de vocês, com a família de vocês que pode estar se perdendo. Vocês têm que orar como Elias, vê a tragédia e vai orar, vê a tragédia e vai buscar a Deus, para que Ele cure, para que Ele salve, para que Ele entre com providência e resolva a situação. Esse é o problema.
Muitas pessoas olham para a situação e vão se divertir, e não se importam e deixam para lá. Mas nós temos a solução, uma pequena nuvem. Queridos, vocês são jovens e adolescentes e crianças. Alguns de vocês acham que são tão pequenos, e eu vejo os testemunhos de vocês, e eu sou tão tocado pelos testemunhos dos jovens e dos adolescentes e das crianças. Mas vocês não são pequenos. Eu sinto como se fosse uma pequena semente sendo plantada, e todos os compromissos que vocês fizeram com Deus, Deus vai se lembrar. Deus vai se lembrar e Ele vai honrar. Assim como foi comigo, assim como foi com tantos outros, todos aqueles que são frutos de trabalhos com a nova geração. Uma pequena nuvem é as sementes de fé. Versículo 44 e 45. Por fim, na 7ª vez o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, um pequeno testemunho, um pequeno passo de fé. Eu vi isso acontecer. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa, se não apressar, a chuva o impedirá. Diante de uma situação difícil, uma geração que não quer saber de Deus, a própria moça disse aqui no testemunho: eu não gostava dessas coisas de crente. Quantos outros jovens são exatamente assim? Não querem saber das coisas de Deus, estão com a vida seca, estão com a vida perdida. A fome espiritual assola uma geração inteira, e às vezes a gente olha e não tem jeito. Mas, preste atenção, uma pequena nuvem aparece. Vocês aqui são quantos? Quantas crianças? Umas 50? 62 crianças, num mar de São Luís do Maranhão, que tem vários outros adolescentes, crianças e jovens que não querem saber de nada. Pode parecer uma pequena nuvem e uma pequena semente, mas é com isso que Deus gosta de trabalhar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus gosta de trabalhar com você. Uma pequena semente, diga assim: uma pequena semente. Quantos creem? Digam amém. Eu adoro adolescentes. Adolescente topa tudo. O adolescente topa tudo. O jovem é todo chato, né? Jovem é chato. Ai, eu não me misturo. Germes. Não é isso? Elias olha para uma situação calamitosa e ele vê uma situação difícil e ele vê uma pequena nuvem. E ele diz: é com isso que Deus vai agir. Pastor, como é que eu sei? Pastor, como é que eu sei que Deus pode me usar? Como é que eu sei que eu posso ser usado por Deus? Como é que eu sei que eu não sou tão pequeno assim? É pela sua força? Você tem força de fazer alguma coisa? Vamos ler então Zacarias capítulo 4, versículo 6 no 3, vamos lá, todo mundo no 3, 1, 2, 3. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo? No 3, 1, 2, 3. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A sua vitória, jovem, vem pelo poder do Espírito Santo. A vitória da igreja, a vitória de uma geração, a vitória contra a pornografia, a vitória contra todos os vícios e escravidões, vem pelo poder do Espírito, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pastor, eu sou tão pequeno. O milagre do amanhã esconde-se nas sementes de fé e nas pequenas nuvens. Deus precisa só de uma pequena nuvem. Deus age no meio do impossível. Deus faz o que homens não podem fazer. Eu sou tão pequeno, eu sou tão... Deus pode te usar. Pastor, eu estou tão fraco. Elias também era, e olha o que ele fez. C.S. Lewis afirma que viver pela fé é conseguir segurar firme na promessa que a razão descartaria no lixo. Se você crê, Deus só precisa de uma pequena nuvem. Deus só precisa de uma pequena semente. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se você se enxergar como essa pequena semente, essa pequena nuvem, o que vai acontecer? Nova geração, preste atenção. Versículo 45. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel.
Sabedoria de Deus para a tua vida. O rei acomodado Acabe precisou fugir com medo, enquanto que o homem de oração, Elias, cadê o Elias? Esse homem de oração. Tem o Elias e tem o Elias. Tem dois Elias. É vocês mesmo. Acabe saiu correndo com medo. Saiu correndo, assustado. Vem chuva, uma chuva muito grande. Elias, o homem de oração Elias, correu alegre para o meio da chuva. Quem vive plantado na carne foge das manifestações de Deus, mas quem vive dependente do Espírito é carregado por essas promessas no meio da estrada. Deus tem promessa para essa juventude. Amém, juventude? Amém, nova geração? Como é que era a música que vocês cantaram? A nova geração com a Bíblia, como é que é? Vamos fazer uma exposição, vamos fazer uma rápida exposição desse trecho. Com a Bíblia na mão, santificado. Sabe por quê? Sabe por que vocês serão santificados com a Bíblia na mão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a água que purifica, é a água da palavra que purifica. E ela é eficaz para dividir o coração de vocês, a alma e espírito, juntas e medulas. Esse é o poder da palavra, esse é o poder santificador. Juventude, eu queria dizer isso para vocês, nova geração, e a nova geração da nossa comunidade também. Se exponham à palavra, se exponham às escrituras, se exponham a longos trechos da palavra e vejam o poder santificador dessa palavra transformar a vida de vocês. Como é que pode um jovem manter puro o seu caminho se obedecer segundo os teus mandamentos? Agora deixa eu apontar vocês para o Evangelho. Quantos amam o Evangelho de Jesus nessa noite? Digam amém. Pastor, eu consigo viver essa vida. Eu consigo viver essa vida. É claro que você consegue. Nós estamos falando de um grande personagem bíblico chamado Elias, o tesbita. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele foi um grande homem de Deus, cheio do poder de Deus, mas Jesus é maior do que Elias. Elias estava no meio de uma seca, Israel estava no meio de uma seca, um grande problema de seca, mas Jesus sofreu a pior seca da história, quando ele foi abandonado na cruz. Jesus suportou a chuva da ira de Deus, para que você, nova geração, hoje possa experimentar as chuvas de bênçãos de Deus. Jesus morreu no seu lugar. Esse é o poder e a glória do Evangelho, do sacrifício de Jesus que nos substitui, sacrifício substitutivo de Cristo. Enquanto que Elias teve um problema de seca, Jesus morreu debaixo da seca espiritual, esmagado debaixo da chuva da ira de Deus, para que você, nova geração, possa hoje experimentar chuvas de bênçãos. Diga para o jovem que está do seu lado, você está debaixo das chuvas de bênçãos. Diga assim, debaixo das promessas do Evangelho. Diga para ele, aleluia, aleluia. Jesus, preste atenção para mim de novo, nova geração. Eu amo vocês, vocês são uma bênção. Eu amo a nova geração dessa igreja, eu amo a nova geração de todas as igrejas. Louvado seja Deus, mas eu quero te deixar com essa palavra. Não ignore os pequenos começos. Você se acha às vezes tão pequeno, às vezes você vai ter dilemas, você vai ter situações que você vai precisar se abrir com alguém, você vai precisar ser discipulado, algumas correções ao longo do caminho, está tudo certo, tudo segundo os conformes. Mas saiba, não porque vocês vão fazer grandes coisas, não precisa ficar tão animado a respeito disso, mas saibam disso, vocês têm que ficar animados por uma coisa, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Pastor, como é que eu sei que meu nome está escrito no livro da vida? Lembra que eu falei que Jesus era maior do que Elias? Sabe o que é o Evangelho, gente? Vamos ler juntos, Hebreus capítulo 10, versículo 19, no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo caminho e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Jovem, nova geração, você pode orar agora mesmo.
nos momentos mais difíceis da sua vida, no dia mau, e não se preocupe porque ele vem. Não estou jogando praga, só estou te adiantando o que vai acontecer. O dia mau sempre vem. Para alguns vai ser mais mal do que para outros, mas sempre virá. E quando o dia mau chegar, você pode ir ao santo lugar em oração, no nome de Jesus. E você pode dizer: Deus, eu sou uma pequena nuvem, eu sou uma pequena semente, mas o Senhor pode fazer de mim uma grande tempestade para a tua glória. Uma tempestade de chuva de bênçãos, uma tempestade de almas, uma tempestade de refrigério e frescor espiritual. Por isso, meus irmãos, nessa noite, essa pequena nuvem do tamanho de um palmo é o grande prenúncio. Cada um de vocês, cada um dessa nova geração, eu vejo homens e mulheres de Deus, ministros de Deus, ministras de Deus, missionários de tempo integral e de tempo parcial, que acaba sendo tempo integral também, porque Deus nos chamou para viver uma vida de missão, e eu sou apaixonado por missão. Eu lembro que com 15 anos de idade eu pregava em ônibus, e eu comecei como vocês, no acampamento. Deus falou comigo e eu fui pregar no ônibus, e depois fui pregar no negócio lá da penitenciário, e depois fui pregar na faculdade, mas eu nunca me desviei. Tive minhas crises, tive meus problemas, mas nunca me desviei. Hoje Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa que me ama, que também cresceu dentro da igreja, porque fez um compromisso com Jesus. E vocês também têm esse caminho diante de vocês. Você só precisa dizer para Deus: Deus, me usa. Eu posso ser uma pequena semente, uma pequena nuvem, mas o Senhor pode me usar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, a seca não significa a falta da bênção do céu. Deus está tirando o pecado antes de fazer cair a chuva limpa. Deus quer quebrar a sua autoconfiança. Os jovens, às vezes, acham que sabe tudo, mas não, seja humilde. Submeta-se aos seus pais e aos seus líderes. Boas lideranças que podem te dar destino, que podem te dar um caminho, que podem aconselhar você. Segundo lugar, o reino de Deus não depende das circunstâncias. Basta somente uma nuvem pequena subindo do mar. Eu e você, pequenas sementes e pequenas nuvens. Pequenos começos que não podem ser desprezados nunca. E o Senhor vai usar você para matar a sede daqueles que estão buscando. Quantos creem, digam amém. O crente de oração já prepara os campos e os vales secos muito antes das primeiras gotas caírem sobre a terra seca. Se prepare, vá para a faculdade, seja o melhor profissional que você puder. Às vezes você não vai para a faculdade, vai fazer alguma coisa, seja produtivo na obra de Deus, seja produtivo para a sociedade, seja uma pessoa que é um exemplo, um padrão dos fiéis, no caráter, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se prepare, peça para Deus: Deus me usa, Deus me leva para os caminhos certos, me conecta com as pessoas certas. E você vai se preparar muito antes de Deus te usar para encher a terra com uma chuva de salvação. E por último, o milagre do amanhã esconde-se nas sementes de fé e nas pequenas nuvens do hoje. Queridos, eu encerro meu sermão com essa palavra, e eu quero te dizer que você pode se sentir uma pequena nuvem, uma pequena semente, mas se entregue nas mãos de Deus. Deus pode fazer você germinar. E eu quero que você fique de pé, para que a gente possa encerrar esse momento com uma grande celebração ao nosso Deus, dizendo que nós somos gratos por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Você quer ser usado por Deus agora? Faça trios de 3. Faça trios de 3. Você vai ser usado por Deus agora. Essa é uma tradição de nossa comunidade, mas não tem problema. Você vai ser usado para ministrar na vida de outras pessoas. Comece a orar agora. Comece a orar do jeito que você puder, pelas pessoas com quem você está. Você vai pedir a ela: Deus, use essa pessoa como uma pequena semente.
Ministra sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Deus usa ela como uma pequena nuvem. Usa esse jovem, usa essa nova geração poderosamente para ser usada pelo Senhor. Diz assim para Deus: Deus, usa essa pessoa como o Senhor usou Elias, para ser um canal da tua glória, um canal da tua bênção. Transforma essa pessoa em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. Peça assim para o Senhor agora: Deus, firma os passos desse meu irmão aqui. Firma os passos em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Ministre sobre a vida dessa pessoa. Coloque a mão na cabeça dela, com autoridade. Jovem, nova geração, você pode ser usado por Deus poderosamente. Diga assim: Deus, faz essa semente germinar, faz essa semente brotar. Diga assim: Deus, usa essa pessoa para a tua glória. Vamos orar todos juntos agora. Deus, eu oro nesse momento pela nova geração. Eu ministro a tua bênção sobre a nova geração. Eu ministro a tua bênção sobre futuros homens e mulheres de Deus, no dia do hoje e no dia do amanhã. E eu peço, Pai Santo, que as sementes plantadas se tornem sementes que germinem, e eles mesmos sejam sementes que darão muito fruto. A tua palavra diz que o Senhor é glorificado quando o teu povo dá muito fruto, que a nova geração possa dar muito fruto. Meu Deus, eu profetizo casamentos e famílias que vão sair desses jovens no momento certo, para a tua glória, profissões, chamados ministeriais, chamados vocacionais, poderosos para a glória do teu santo nome, como foi na minha vida, Senhor. E o Senhor transformou a minha vida através de um acampamento como esse. Eu peço que o Senhor também transforme a vida de cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada jovem desta nova geração, para a glória do teu santo nome. Crendo, Pai Santo, que estamos orando segundo a tua vontade, pela fé, já nos apossamos da vitória. Oramos no precioso nome de Jesus. Eu oro amém, amém, amém. Antes de aplaudir, olhe para a pessoa que você estava abraçado, essas duas pessoas. Olhe nos olhos dela, em nome de Jesus, e diga assim para ela: você é uma semente. Você é uma pequena nuvem. E Deus vai te usar para inundar a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia.